Já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Permaneça em pé, por gentileza. Pai do Senhor, irmãos, vamos aproveitar que nós todos estamos em pé e, por gentileza, novamente abrir a Bíblia, aonde foi lido já pelo pastor, Salmo de número 73. Nós vamos ler o verso 25 e vamos também fazer a leitura do verso de número 26. Salmo 73, o verso é o de número 25 e também o verso de número 26, que diz assim: A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Aí vem uma confissão dele, dizendo algo a respeito dele mesmo assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os irmãos estão um pouquinho quietinhos? Vamos quebrar um pouquinho esse gelo? Vamos repetir junto o verso de número 26, no 3, todos juntos. O mais forte que nós conseguimos falar. Vai lá, 1, 2, 3 e... A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Pode sentar. Estou muito alegre de poder retornar nessa abençoada igreja, poder estar com pessoas abençoadas, pessoas amadas, poder estar novamente com o pastor Esli. Bom revê-lo, sua família, Deus abençoe, que Deus possa conduzir nesse tempo que Deus reservou para vocês. Fazem 4 meses, né, pastor, que o senhor está aqui. Então, que Deus abençoe, que Deus conduza. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Deus abençoe. Infelizmente, não pude vir com a minha família, porque nós estamos com a programação de escola bíblica de férias para as crianças na igreja. E foi puxado o dia hoje, mas trago aqui uma saudação da minha família. Amém? Deus abençoe. Poder rever meu amigo Fernando. Deus abençoe juntamente com a sua família, que é benção. Deus abençoe. Deus abençoe o Rubinho. Eu conheço o Rubinho desde que ele tinha cabelo branco, né? Que sempre teve, né? O Rubinho é uma benção. Deus abençoe o Rubinho, a família que fez o convite. Aos demais jovens e adolescentes da igreja, que Deus abençoe todos. Poder ver o Patrick, que também fazia tempo que não viu o Patrick, tem cabelo branco também ali, o Patrick, né? Deus abençoe, Patrick, é uma benção, amigo de longa data também. Feliz de ver você, tá bom? Meus irmãos, vamos meditar nessa noite no tema que foi sugerido pelos irmãos, e com certeza Deus hoje e amanhã vai falar conosco, ou falar com a igreja de uma forma especial, mas eu quero dividir com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração ao longo desses dias, onde eu tive tempo para estar se preparando, para estar com os irmãos aqui nessa noite. E quando nós fazemos uma análise desse texto que nós lemos, eu começo a nossa mensagem com uma pequena pergunta. Todos aqui temos tesouro, certo? É ou não é? Talvez você faça um puxado aí na sua mente. Poder ver o Claudinei também é muito bom. Deus abençoe, Claudinei, amigo já de longa data. Mas talvez você fale, não, mas o meu tesouro não é muito valioso, não é muito grande meu patrimônio, não tenho muitas coisas terrenas a me orgulhar, mas fato é que nós todos temos tesouro. Talvez se abra teu banco aí, aplicativo do banco, antes do primeiro dígito tem um menos na frente, né? Talvez, né? Não quero apontar dedo para ninguém, mas talvez seja assim, né?
Pelo menos uma fase difícil todo mundo já passou, então faz parte. Mas independente do tesouro, se seja ele material ou não, concreto ou abstrato, eu estava vendo ali o filho do Fernando cantar, enquanto os jovens estavam cantando, fechava os olhos, levantava as mãos. Por mais que você não tenha muitas posses aqui na terra, fisicamente falando, mas você vai encontrar algo que você pode chamar de tesouro. Vai ou não vai? Eu, por exemplo, eu tenho 2 grandes tesouros na minha casa. A minha esposa, ela não podia ter filhos. Ela tinha uma grande dificuldade, uma enfermidade que o médico desenganou de ter filho. E Deus deu para nós a nossa Júlia. Então veio o nosso primeiro tesouro. Aí, como Deus não fica devendo e não empata, ele mandou o Emanuel. Ela engravidou do Emanuel e quando ela estava num período da gestação dela, nós tivemos que ir para a maternidade porque o médico falou que ela tem que tirar aquela criança da barriga. Mas antes de nós fazermos o procedimento de curetagem, o médico viu que nós estávamos tristes e falou, vamos fazer um último exame. E nós dobramos o nosso joelho naquela sala de consultório médico e eu entreguei o Emanuel nas mãos de Deus, porque antes dos meus filhos nascerem, Deus havia me mostrado em sonho que minha esposa segurava 2 crianças e eu chamava ela de Júlia e o menino de Emanuel. E eu falei, Deus, o Senhor prometeu que ia dar e nos deu, então eu entrego nas suas mãos e eu falo, faz a sua vontade. E antes de o médico tirar aquela criança, que já não tinha vida dentro da barriga da minha esposa, ele fez o último exame. E o que aconteceu? Ele se assustou, era um japonês, e quando ele viu o exame, o resultado, os olhos japoneses que era puxado para o lado, ficou puxado para cima, né? Não sei se tem japonês aqui. Não, mas o japonês ficou com os olhos, em vez de assim, ficou assim, né? Ele deu 2 tapinhas nas minhas costas e falou assim, vocês são crente? Daí eu falei, somos. Eu falei, então agradeça ao teu Deus, porque dentro da barriga da sua esposa bate um coração. E todas as vezes que eu vejo meus filhos agitados, pentecostal, igual os filhos de vocês, às vezes eu quero ficar bravo, né? Mas Deus me lembra que esse é o nosso tesouro. Então nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Então, independente do físico, do concreto ou do abstrato, do que você pega ou do que você não pega, você tem um tesouro que Deus deu para você e você deve honrar a Deus por esse tesouro. Então eu posso concluir nesse pequeno comentário introdutório que todos nós possuímos tesouros. Mas fato é que dentro da ministração de hoje, o tema que eu quero trabalhar com os irmãos é Jesus, o meu único tesouro. E aqui eu não me refiro a tesouros físicos, a tesouros tangíveis, mas me refiro ao tesouro que traz para nós plenitude na nossa vida. Eu conversava um pouco com a nossa querida pastora, que me fugiu o nome dela, a irmã Edenilda, e ela confidenciava algumas coisas para mim ali, eu dividia alguns pensamentos com ela também, e nós entendíamos a dificuldade que nós estamos passando para sermos crentes fiéis a Deus aqui na terra. Porque se denominar crente, Patrick, é muito fácil. Principalmente dia de culto, dia de trabalho, você coloca uma roupa bonita, se ornamenta bonito como todos os jovens que estão aqui, e eu até fiz questão de vir combinando com vocês hoje, que vocês ir, né? Então, se ornamentar, se preparar e até mesmo se reunir num dia de culto é fácil. Mas nós termos não somente o título, mas vivermos uma vida plena diante de Deus, está cada vez mais difícil. Pastores estão cada vez mais sendo desafiados. Eu falo isso, tenho 7 anos dirigindo igreja, e eu sei como é difícil você manter um grupo de jovens, um grupo de adolescentes, para você fazer um trabalho uma vez por ano, para você fazer um culto uma vez por mês, é difícil. Eu sei como é desafiador, mas nós vemos e encontramos oportunidades dentro das dificuldades. Todas as vezes que nós somos confrontados com uma dificuldade, nós podemos
visualizar nessa dificuldade uma grande oportunidade. Porque aonde existe um campo de dificuldade, existe maior ainda um campo de oportunidade. Então eu enxergo as oportunidades que nós temos em cima dessas grandes dificuldades que nós enfrentamos, que nós estamos todos os dias lutando na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa igreja. Mas certo é que para nós entrarmos aqui no tema que foi escolhido para os irmãos, eu quero falar do Salmo 73, como aqui já fez uma pequena introdução o pastor. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf, ele coloca para fora um sentimento do seu coração. E por isso que eu fiz questão de pedir para que todos nós repetíssemos o verso 26, porque no verso 26 o Asaf está colocando para fora um sentimento. E aqui eu abro um parênteses, e junto com aquilo que nós ouvimos, conversamos, pastora, nós não podemos querer vestir, Patrick, uma armadura de super-herói, de super-mulher, porque todos nós temos as nossas limitações, não temos, pastor? A pessoa, quem sabe, que se intitula mais crente, que está aqui sentado, olhando, me ouvindo, teve com certeza no dia um momento que você cometeu um deslize, que você cometeu uma falha durante a semana, ou quem sabe durante o mês, porque ninguém aqui é super-herói, pode bater no peito e falar, eu sou melhor, eu sou santo. Não, santo não existe aqui na terra e nunca vai existir. Então, Asaf, ele está confessando o quê? Uma fraqueza dele, porque ele está dizendo assim, a minha carne e o meu coração, ele desfalece, mas ele traz uma afirmativa dizendo, mas Deus, ele é a fortaleza do meu coração. Independente das nossas fraquezas, independente das oportunidades que nós temos de melhoria para nós mesmos, mas nós temos que ter por certo que maior do que as nossas fraquezas, que as nossas limitações, é o nosso Deus, que nos escolheu para um propósito, que nos escolheu para uma missão. E se nós estamos vivos ainda no dia 25 de julho de 2026, é porque Deus ainda tem algo para fazer através da nossa vida. Eu falei e vou repetir, estão meio quietinhos os irmãos, mas procure alguém e diga para ele e para ela, Deus, repita, vai, Deus ainda tem algo para fazer através da nossa vida. Então Deus, ele tem algo para fazer ainda através da nossa vida. Mas o que vai trazer para nós a convicção de que vai acontecer não são as nossas forças, mas é exatamente aquilo que Deus irá vocacionar cada um de nós para fazer. Então você vê que Asaf foi um grande homem usado por Deus com uma grande missão aqui que ele teve na terra, e ele passa por um momento de dificuldade, porque se você pegar o verso, ou o capítulo, ou melhor, o Salmo de número 73, você vai ver que Asaf, ele estava enfrentando uma crise, ele estava enfrentando um momento que, eu vou falar uma palavra pesada aqui, mas ele invejava aqueles que eram ímpios, porque você vai ver que ele estava com um conflito na sua vida, dizendo, analisando e julgando e falando, por que os ímpios prosperam? E nós que vivemos uma vida diante de Deus, estamos aqui patinando. E você pegando todos os profetas do Antigo Testamento, até mesmo os profetas que foram usados no Novo Testamento, como os apóstolos que passaram aqui nessa terra, você vai ver que todos eles em comum vão ter esse momento. E qual é? O momento de olhar a grama do vizinho e enxergar essa grama mais verde do que a nossa. É ou não é? Você sempre vai olhar para alguém e falar, poxa vida, o Rubinho tem um carro melhor do que o meu.
Poxa vida, o cabelo do Rubens é mais charmoso do que o meu. O serviço do pastor Esli é mais top do que o meu. A igreja do Coqueiros é mais bonita do que do Krasinski. Eu estou aqui conjecturando aos irmãos, estou dando exemplo. Então, fato é, Patrick, nós sempre vamos olhar para os terceiros ou para as coisas terceiras e entender que talvez é melhor do que aquilo que nós temos e possuímos. É ou não é, pastor? Então, se você for pegar na íntegra todos os profetas do Antigo Testamento, todos os homens que passaram e foram usados por Deus aqui na terra, passaram por esse momento de aprendizado, esse momento de maturidade, aonde ele olha para alguém e fala, está melhor do que eu. Aparece que você olha, passando por aquela dificuldade, passando por aquela prova, passando por aquela crise, você olha para a vida do teu irmão e fala, mas por que fulano tem uma vida mais light do que a minha? Por que a prova do fulano é mais tranquila do que a minha? Mas eu quero dizer, Fernando, uma grande verdade, só conhece a intensidade daquele vale quem está passando por ele. Só conhece a intensidade da dificuldade que está passando quem passa por ela. Mas eu sinto a liberdade de Deus aqui para dizer que o Deus que nos sustentou até aqui, o Deus que nos trouxe aqui nessa noite, é o Deus que nem um momento nos deixa caminhar sozinho. Você pode estar passando por um momento de alegria, Ele está com você, mas se você está na prova, abandonado por amigos, por parentes, rejeitado pelo mundo, o nosso Deus ainda continua com as mãos estendidas, nos sustentando na alegria e na bonança. E eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos é um Deus de surpresa e de novidade. Com uma voz profética eu quero dizer a algumas pessoas que me ouvem aqui nessa noite, ainda antes da semana acabar, serão surpreendidas pelo nosso Deus, porque o Deus que pode, o Deus que faz, é o Deus que escolheu a noite de hoje para dizer, aguenta mais um pouquinho, porque eu não perdi o controle de absolutamente nada. Pegue Abacuque, que começa a sua oração no capítulo 1 de Abacuque, questionando a Deus, dizendo até quando? Porque eu prospero o caminho dos ímpios e os justos padecem. Faz 19 questionamentos no capítulo 1, mas no capítulo 2, Deus traz para ele 21 respostas, pastor. Ele questiona 19 vezes, Deus traz 21 respostas. E no verso 3, do capítulo 3, ele conclui dizendo, realmente, eu sou muito bobinho, porque independente de qualquer coisa, Deus é Deus. E ele conclui dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que os animais não produzam frutos, todavia eu me exultarei e me alegrarei ao Deus da minha salvação. Fato é, difícil é nós passar pelos momentos de dificuldade, mas quando Deus nos sustenta, quando nós passamos, nós temos que olhar para trás e reconhecer e falar, realmente Deus me sustentou até aqui. Quem sabe você passa por momentos de dificuldades, por momentos de lutas e de provas, mas Deus usa a minha vida para dizer que se você está aqui ainda hoje, é porque Ele sustentou a tua vida para chegar aqui nessa noite e ouvir a voz dele dizendo para você, eu ainda tenho algo para fazer através da sua vida. Aleluia, sumiu o retorno aqui, me ajuda, estava perfeitinho. Então você vê que Asaf, ele passa por um momento onde ele acaba trazendo o quê? O sentimento de inconformação. Ele acaba sendo, talvez, pesando o português, mas ele acaba invejando os ímpios. Então ele está passando por esse momento de crise, e esse momento de conflito. Eu quero dizer que todos nós passamos por um momento de crise e momentos de conflitos. Independente do mais novo até o mais experiente que está aqui essa noite,
passou, quem sabe está passando, e ainda vai passar por momentos de conflitos, momentos de questionamentos, momentos onde você vai precisar rever alguns conceitos, momentos que você vai precisar, quem sabe, se reinventar, se redesenhar, se reestruturar. Mas Asaf, ele passava por esse momento de confronto. E qual que foi a atitude de Asaf? A atitude de Asaf foi criticar a Deus? Não. Foi talvez questionar a Deus no primeiro momento, e é natural porque nós somos seres humanos, e seres humanos são experts em querer questionar, é ou não é? Somos experts em querer achar um porquê, achar um porém, achar uma resposta, às vezes até onde não precisa achar uma resposta, mas nós vamos procurar uma resposta. E Asaf, ele podia ter pecado, por mais que o coração do homem é enganoso, como fala em Provérbios, por mais que Asaf possa ter se enganado no começo, mas qual que foi a postura de Asaf? A postura de Asaf não foi virar as costas para Deus. Por mais que ele passava por um momento de confronto, um momento de conflito, mas a postura de Asaf não foi virar as costas para Deus. O que eu quero dizer até esse momento? Por mais que nós passe por momentos de confrontos, de conflitos, não tem problema nenhum você chegar em um determinado momento e falar: Deus, até quando? Perguntar a Deus por quê? Perguntar a Deus como eu vou fazer, pedir para Deus estratégias, ferramentas, não tem problema nenhum. O problema está em você virar as costas. O problema está em você parar, em você abandonar, em você desistir, em você jogar a toalha, em você abandonar tudo. Mas eu quero dizer que Deus me enche de autoridade aqui nessa noite para falar que aqueles que me ouvem aqui fisicamente ou via virtual, nós não ficaremos no meio do caminho, mas não deixaremos a toalha cair, porque nós vamos ter a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir ela. Pastor, mas quem sabe eu fraquejei, eu parei no meio do caminho, eu desisti, eu me entristeci por algum motivo. Deus está falando: é tempo de voltar a caminhar comigo e voltar a trilhar a caminhada da onde você parou, porque ainda existe um propósito para ser cumprido. E o problema não está na intensidade da dificuldade. O problema está no posicionamento em meio às dificuldades. Porque vai chegar um momento, Fernando, que você vai conversar com a patroa e vai falar: ó, tá apertado o negócio, tá difícil. E vice-versa, ela vai chegar para você e falar: tá difícil. O problema não é visualizar o problema, não. Porque visualizar o problema é até necessário. É necessário você saber o que precisa fazer, como precisa fazer, aonde precisa ir. Mas o problema está na forma em que você se posiciona no meio da adversidade. Porque o sol nasce para todos, o dia e a noite vem para todos, a chuva cai sobre a cabeça de todos, mas o grande segredo está na maneira em que nós nos posicionamos no momento em que o calo aperta. O problema está da forma que nós absorvemos aquela dificuldade e nos preparamos para enfrentar. Não tem problema você ter medo, não tem problema você pensar em desistir, você pensar em parar, não tem problema nenhum, porque todos nós somos seres humanos. Mas mais uma vez Deus me impulsiona a dizer: você só está aqui nessa noite porque as minhas mãos estiveram estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Deus diz: você não vai parar,
você não vai desistir, a falência não vai chegar no teu lar, o desânimo não vai te parar não, porque maior é Deus que nos chamou do que aquele que vem para nos confrontar e querer fazer nós parar no meio da caminhada. O problema não está no problema, o problema não está na intensidade do problema, o problema está na forma que nós enxergamos os problemas, na positividade que nós usamos para passar pelos momentos de crise, de adversidade. Esses dias atrás, na congregação, chegou um casal para mim e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Nós estamos passando por isso e aquilo. Eu cheguei lá, na casa deles, como um gigante, pastor. Cheguei um gigantão, inchado assim, né? Não musculoso, né? Mas inchado assim, forte. Né? Vou ter conselhos bons para dar para aquela família. E conforme aquela família foi passando os problemas ali, eu fui murchando. E só pedindo misericórdia para Deus e falando: Deus, o que eu vou falar para essa família? Porque tudo que podia dar errado, está dando errado. Foi 2h30 que eu fiquei ouvindo aquele casal. E depois dessas 2h30 ainda chegou o filho e ficou mais 1 hora falando. E eu falei: meu Deus, eu pensava que estava ruim para mim, é que eu não conhecia direito a história dessa família. E eu não conseguia encontrar uma palavra que fosse trazer ânimo para eles, uma solução instantânea. Eu simplesmente, no final daquelas 3h30 que eu fiquei ouvindo aquela família, eu falei assim: família, eu vou orar por vocês, vou jejuar por vocês, e infelizmente nesse momento eu não tenho nada para falar para vocês. Talvez vocês se decepcionaram comigo, mas eu não tenho o que falar para vocês. A única coisa que eu vou dizer para vocês é: Deus está no controle. Deus vai dar vitória. Deus vai trazer solução. Foi as únicas palavras que eu tinha para dividir com eles. Me comprometi a jejuar com eles, a orar por eles, e todos os dias que eu estava entregando o meu propósito, mandava uma mensagem para a família e falava: estou entregando o meu propósito. Todos os dias que eu dobrava os joelhos para orar por eles, eu mandava uma mensagem e dizia: estou orando por vocês. Passou 21 dias de propósito de campanha, entreguei aquele propósito, junto com a família, voltei na casa, orei com eles e falei: o que nós podíamos fazer, nós fizemos. Agora a resposta não vai sair da boca do Alexandre, e muito menos a solução vai sair da boca do Alexandre, mas a resposta e a solução vai sair daquele que pode fazer mais do que nós imaginamos. Aquela família que passava por uma grande dificuldade, problemas que eu não vou citar e nem mencionar aqui, falou: pastor, os problemas não saíram, mas nós estamos sentindo uma leveza para passar pelas dificuldades, para passar por as aflições. Passaram-se alguns meses, o maior problema, que era uma salvação, intervenção na vida de um filho daquela irmã que estava no tráfico, nas drogas, que havia sido preso. Aquele menino reconciliou com Jesus, aquele menino fez discipulado, fazem 6 meses que está livre das drogas, e amanhã eu estarei batizando ele na nossa central. Sabe por quê? Porque quando falta a resposta do homem aqui na terra, o céu entra com providência e mostra que é maior do que qualquer dificuldade. Eu quero dizer, não existe causa perdida, não existe batalha perdida, porque maior que os nossos problemas, maior do que as nossas dificuldades, é o nosso Deus que nos escolheu para uma grande obra, e nós não iremos parar. Repito, o que vai fazer a diferença é a forma com que você
enfrenta as horas e momentos de dificuldades. Então, olha só, Asaf, ele era uma pessoa bem-sucedida, ele era uma pessoa que possuía recursos. E eu volto aqui no começo da ministração, onde eu comecei falando que todos nós temos um tesouro, só que infelizmente, o tesouro de algumas pessoas é o dinheiro, outros tesouro é o trabalho, para outros o tesouro é a saúde. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existe um provérbio que fala que aonde está o nosso coração, então ali está o quê? O nosso tesouro. Nós temos que ter cuidado, pastor Esli. E ele é tão categórico ainda, o mesmo autor, dizendo que de tudo que se deve guardar, nós primeiramente devemos guardar o nosso coração, porque é através dele que vem todas as saídas para a nossa vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos inverter a prioridade daquilo que deve ser invertido e caminharemos para o fracasso. Então Asaf, por mais que tinha tesouros físicos, por mais que ele tinha coisas que ele podia se orgulhar, quem sabe fisicamente, mas quando ele questiona Deus, ele está mostrando que aquilo que estava como prioridade na vida dele estava além das suas posses, além dos seus bens, além do seu nome. E qual foi a postura de Asaf? Asaf não foi na casa do cunhado, da cunhada, do vô, da avó, da sogra, do amigo, do primo, do irmão. Ele não foi na casa de fulanos murmurar, falar mal, desabafar, jogar ao vento palavras para pessoas que, quem sabe, não podem resolver nada. E, infelizmente, nós vivemos num tempo tão difícil, que o que mais você vê por aí, aqui não é indireto e nem direto, porque eu não convivo com ninguém, mas o que mais você vê por aí, eu falo pela igreja que eu pastorei, pelas igrejas que eu pastoreei, pela família, pelos amigos, o que mais você vê aí quando você abre as redes sociais, aí, muito embora hoje em dia, se abrir a rede social, a moda agora é a aura, né? Sabe fazer aura? Não sabe. Pergunta o Fernando depois, né? Ele vai mostrar para você. Mas, independente da fase que passe por aí, o que mais você vê quando você abre as redes sociais ou vê o status do WhatsApp é alguém dando aquela indireta, é ou não é? Aquela cutucada, aquela provocada. E no final de tudo ainda tem coragem de colocar um versículo bíblico para fechar aquela indireta com uma palavra de Deus, né? Misericórdia, pastor. Não vou dizer, aqui não tem, porque se tem, se eu estou falando é porque Deus está mandando falar. Mas o que mais nós vemos é pessoas que saem por aí ao invés de fazer aquilo que está dito em Mateus 6, que é quando vem o momento da dificuldade, entra no quarto, fecha a porta, apresenta para Deus, não, vai para o mundo inteiro lançar coisas que não vai trazer edificação. Mas Asaf se prostrou e se posicionou diferente, por quê? Porque quando apertou o calo, Asaf foi para onde? Para onde que ele foi? Ele foi para o tempo. Ele foi para o tempo. Ele entendeu que a resposta não estava nas posses. A resposta não estava no nome. Não estava no cargo. Não estava no título. Mas a resposta estava aquele que está acima de todas as coisas. Ele procurou o caminho certo para encontrar a resposta. E tem muitas pessoas que se frustram e vai pegar, vai apertar, vai doer. Tem muitas pessoas que estão patinando, que não estão saindo do lugar, que não estão conseguindo prosperar. Por quê? Porque está buscando a resposta na casa errada, está batendo na porta errada, está buscando o recurso errado. Mas Deus me usa para falar que ainda há tempo de voltar àquilo que é essencial e primordial
primordial. E o que é, pastor? Buscar a resposta naquele que realmente pode trazer a solução da noite para o dia, aquele que pode devolver a vida, aquele que pode trazer um decreto positivo que o homem deixou negativo, aquele que pode realmente trazer à vida aquilo que já foi decretado morte pelo mundo. Então, eu pergunto à igreja, e vai apertar, e eu me incluo nessa pergunta: e se Deus tirasse tudo o que nós temos hoje, será que Ele ainda receberia o título de como suficiente para nós? Seja mais claro, pastor. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu recursos, perdeu a saúde. E chega um momento da sua vida que a sua mulher que precisava trazer para ele apoio, a sua mulher que precisava trazer uma palavra de conforto, ela ainda olha para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó mostra que o que era suficiente não era o que ele tinha, o que ele possuía, mas era aquele que havia dado tudo para ele. E ele finaliza dizendo: como falas tu, uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal não quer aceitar. Ele finaliza dizendo: Deus deu, e Ele deu e tirou, perdendo tudo ou ganhando tudo, bendito seja o nome do Senhor. A pergunta que eu faço para mim e para você é: será que Deus é suficiente para nós? Se Ele realmente for suficiente, a prova pode vir, o desemprego pode vir, a enfermidade pode chegar, a luta pode apertar, a crise pode apertar, mas nós continuamos com as nossas mãos levantadas, e assim como Jó, nós vamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar ao meu favor. Aleluia! Talvez nós não temos satisfações momentâneas, terrenas, mas a satisfação celestial, ela sempre nos abraça. Porque nós temos a convicção que se nós perdermos tudo aqui nessa terra e não negarmos a Deus, lá na eternidade, pastor, nós teremos um corpo transformado, teremos um nome novo, não terá dor, não terá tristeza, não terá angústia, não terá mais morte, nós estaremos com Deus todos os dias da nossa vida. Deus é suficiente para nós aqui na terra, e o que importa é nós estarmos crendo que Ele está no controle de tudo. Asaf, quando ele se posiciona, ele estava projetando o coração dele para a eternidade. Mais uma problemática que eu encontro aqui: tem pessoas que não estão planejando o seu coração para a eternidade, estão projetando os seus tesouros simplesmente para uma vida que vai passar. E a Bíblia fala que a nossa vida é como sopro, é como pó, que passa de uma hora para outra. Realmente, parece que foi ontem que eu nasci, mas já faz 37 anos. Parece que foi ontem que eu casei, já estou mês que vem completando 12 anos de casado. A nossa vida passa, num estalar de dedos. Mas o que nós estamos planejando na nossa vida? Será que o nosso foco é aqui nessa terra? Se o nosso foco for na terra, as trombetas vão soar e nós vamos ficar.
Se o nosso foco for apenas na terra, Jesus vai vir individualmente para cada um de nós, e nós não estaremos com Ele, mas nós precisamos projetar a nossa vida na eternidade. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso conquistar, que eu não posso ter, que eu não posso ser? Sim, conquista, tenha, planeja, mas coloque Deus como prioridade da sua vida, porque é Ele que vai trazer a saída para todos os caminhos da sua vida. Aonde nós estamos projetando o nosso coração? Será que é no passageiro? No transitório? Ou naquilo que está além do passageiro, do transitório, e nos levará para a eternidade? Então Asaf, ele projeta a sua vida para a eternidade. Então nós vivemos tão ansiosos por tantas coisas aqui na terra. Nos preocupamos com as contas de segunda, nos preocupamos com o fechamento do mês que vai ter na nossa empresa, com o fechamento que nós vamos ter para qualquer situação que for. Nós vivemos ansiosos por tantas as coisas e esquecemos de consagrar e entregar nas mãos de Deus, que é maior do que qualquer outra coisa. Quando nós consagramos a nossa vida, quando nós consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, a nossa semana a Deus, as coisas são diferentes. Eu divido com os irmãos, até um determinado momento que eu vivi na minha família, dentro de casa, eu sempre fui muito ansioso. E ansioso assim, nível hard. Eu queria sempre resolver as coisas para ontem. Eu não gostava de dormir sem resolver qualquer situação que fosse. E lá em casa nós temos dois temperamentos diferentes. Porque eu sou extremamente acelerado, pastor. Mais acelerado que o... Só acelerado, irmãos, não paro. O Fernando fez uma live lá, viu os comentários dos irmãos da igreja lá, né? Eu sou acelerado, irmão, na igreja. Agora que eu estou passando por um momento sabático profissional, eu estou de manhã, estou de tarde, estou de noite da igreja, de madrugada vou orar na igreja. Às vezes ligo para os obreiros de madrugada e falo, vem orar aqui na igreja comigo, vai uma meia dúzia. Esses dias passamos 6 horas com 30 pessoas orando na igreja, passou da meia-noite até 6, porque eu sou acelerado, irmão, sou ligado 220. Eu tirei 2 semanas de férias da igreja. Passei descansando nas férias escolares das crianças. Aí quando os irmãos ligavam para mim para resolver uma situação, os do departamento falavam, pastor, o senhor está agitado, estou percebendo o telefone. É que eu não aguento ficar parado, irmão, tenho que ficar me movimentando. E a minha esposa é o contrário. A minha esposa é a calmaria em pessoa. A minha esposa é aquele negócio, não, amor, vamos ver, depois nós falamos, depois nós resolvemos, depois dá certo, depois nós fazemos, depois. Não que ela procrastina, ou que empurra com a barriga. Não, mas ela espera a hora certa. Às vezes nós fechamos o tempo lá em casa. Quem é casado aqui, diga amém. Quem já fechou o tempo em casa, diga amém. No bom sentido, tá, irmão? Não telequete, tá? No bom sentido, né? No DR, né? Tem DR, às vezes, não tem? Tem. Tem DR, Fernando? Não tem lá? Tem, claro que tem. Ah, a risada dela entregou ali, né? Até o pastor Esli, que é 72 anos casado, tem DR, não tem, pastor? Não tem aquele dia que o senhor olha ali e fala, meu Deus, se eu pudesse, né? E a esposa também, se eu pudesse, né, arrancava cabelo por cabelo ali, né? E olha só, às vezes eu quero resolver as coisas lá em casa, porque acontece uma situação, e a minha esposa, ela é filha única para ajudar, irmão. E nós temos 2 filhos, eu nunca fui filho único, eu sempre fui o caçula, e eu cresci sendo educado energicamente pelo meu pai, pela minha mãe, apanhava na igreja, levava puxão de orelha, levava beliscão, e minha esposa nunca levou uma palmada na vida dela. Então só quem é filho único e nunca apanhou sabe como que é ser criado como filho único, nunca ter apanhado. E a forma que eu tenho de tratar é diferente da minha esposa. Os meus filhos, quando olham para mim e veem que eu estou com a cara fechada, já pula debaixo do banco, se esconde. E a esposa, não, amor, vai devagar, releve, não sei o quê. Mas enfim, nós temos esses conflitos. E às vezes eu quero conversar com ela, quero resolver essa situação. Ela fala, calma, amor, depois nós conversa. Agora não é hora. E eu falo, mas tem que ser agora, vamos, Então ela fala, não vou, eu vou conversar com você outro dia. Aí eu fico bravo, né? Porque o velho homem, ele
grita aqui dentro, ele quer bater em nós de dentro para fora, né? E o que acontece? Eu quero conversar, eu não quero. Aí quando eu me convenço a não conversar com ela, às vezes eu pego o carro para resolver um problema, para ir a algum lugar, aquela mesma esposa que fala, que não quer conversar, depois de meia hora chega um áudio de 22 minutos no meu WhatsApp, porque não conversa na hora, vai querer mandar áudio por WhatsApp, meu Deus. E o pior de tudo, se coloca no nível 2 de passar, e não passa aqueles 22 minutos, que treva, irmão, né? Mas nós temos aquele jeito, né, diferente de trabalhar, mas é por isso que nós estamos bem, graças a Deus, estamos bem, nosso casamento é uma benção, nossa família é uma benção, mas eu estou mostrando as dificuldades que existem. E certo dia, nós passávamos por uma crise tão grande dentro do nosso lar, não de relacionamento, porque graças a Deus nosso relacionamento sempre foi uma benção, mas passava por um momento de dificuldade, que eu fiquei 3 noites sem dormir, pastor. 3 noites eu pegava o horário que eu tinha para deitar, deitava, ficava com os olhos estralados. O despertador tocava 5:50 para eu ir trabalhar. A hora que o despertador tocava, eu já estava acordado. E 3 dias, aquele zoião assim, que parecia uma batata inchado, de não conseguir dormir, aquelas olheiras gigantes. Chegou no final do 3º dia, eu falei, amor, como que você consegue estar passando por esse momento que nós estamos passando? E eu olho para você à noite e você está roncando igual uma criança. Porque mulher também ronca. Né, ronca. Tem uma chacoalhando na cabeça. Que se não... Pedir pro teu marido filmar você, ele vai ver se vai ver que você não ronca. Né, pastor? Ó, viu? O pastor concordou. Né? O que é concordar na terra é ligar no céu. Amém por isso. E eu fui questionar a Evelyn e falei, amor, como que você consegue dormir no meio desse furacão? Então ela me ensinou uma grande lição que eu, como pastor que já era, aprendi depois de 8 anos de casado. Ela falou assim, amor, eu dormindo ou não dormindo, ficando triste ou não ficando, o problema não vai sair porque eu dormi ou porque eu deixei de dormir. Ela olhou, apontou o dedo para mim e falou, você precisa fazer mais aquilo que você prega no púlpito. Você precisa aprender a confiar mais em Deus. Aquilo parece que foi um tapa que eu tomei no meu rosto. E eu entendi que nós precisamos, pastor, muito mais do que pregar no púlpito, viver aquilo que nós pregamos. Então nós precisamos aprender que independente do tamanho do vale, da dificuldade, o nosso Deus não nos perdeu de vista e não perde o controle de absolutamente nada. Então nós vivemos tão ansiosos aqui na terra, e realmente às vezes é necessário, mas maior do que a nossa ansiedade, nós precisamos saber que aquele que governa tudo não perde o controle de nada. Então, se preocupe, corra atrás do prejuízo, corra, mas nunca deixe de confiar naquele que te chamou e que te escolheu. Asaf não disse que não tinha nada na terra. Não disse. Mas ele diz que aquilo que realmente satisfaz ele é Deus. Nós chegamos a um momento da nossa vida, passou tão tranquilo, as águas estavam tão tranquilinhas lá em casa, não tinha nenhuma dificuldade financeira. Eu chegava e falava para ela, amor, onde você quer comer hoje? O que você quer que eu peço para nós comer? Quero que você vá no shopping, compre uma roupa para você, saia com as crianças. Ela fala, amor, não quero sair jantar fora, não quero comprar nada, eu tenho tudo que eu preciso. Então passamos por uma fase tão gostosa, tão boa, tão tranquila.
Mas olha só, Asaf não diz que ele não tinha nada na terra, pelo contrário, ele assume que ele tinha. Só que Asaf, ele assume que por mais que ele tinha tudo aqui na terra, aquilo que realmente devia satisfazer ele, não era aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, aquilo que ele herdava, mas aquilo que satisfazia ele verdadeiramente era Deus. Aí está uma grande troca de princípios e valores, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm tudo aqui na terra, tem nome, tem título, tem cargo, tem dinheiro, tem posses, mas não está colocando Deus como o centro da sua vida. Você pode ter tudo, amém, você pode conquistar tudo, pode também, mas Deus precisa estar acima de tudo. Mas olha só, um grande problema, por mais que Asaf possuía o que ele possuía, mas olha só, ele acabou cometendo um erro. Qual era o erro, Patrick? Ele acabou desejando, pastor, aquilo que o ímpio tinha. Aí está um grande problema, que é a transgressão de um mandamento. E um dos mandamentos fala que nós não devemos cobiçar a casa do próximo. E Asaf, ele invejou ter o que os ímpios tinham. Só que no mesmo momento em que ele cometeu isso, ele cometeu esse problema, ele cometeu essa problemática, o que acontece? Ele se conscientizou e falou: não vou olhar para os outros, não. Eu vou olhar para Deus. Então eu vou para o santuário. Então ele foi para o santuário. E quando ele chegou no santuário, então ele encontrou a resposta. Ele encontrou a saída. E ele encontrou a solução. Sabe por quê? Porque quando falamos em santuário, aqui estamos falando da presença de Deus, do lugar onde Deus se manifesta. E quando nós temos a presença de Deus, estamos no santuário dele, pode ter crise, pode ter doença, pode ter desespero, pode ter desemprego, mas a presença de Deus, ela traz alegria para a nossa alma. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele trouxe a mim e a você para trazer alegria para a nossa alma. Você pode estar enfrentando grande dificuldade, pode. Você pode estar enfrentando grande problema, pode. Você pode estar passando por um momento até tranquilo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer alegria para a tua alma, para pregar nas tuas mãos e dizer: eu caminho contigo em todos os momentos. Eu convido você que pode, não for constrangimento, feche os seus olhos e levante uma das suas mãos. Por quê, pastor? Porque neste momento nós vamos entregar a Deus uma palavra de adoração, uma palavra de louvor por aquilo que Ele fez, sim, mas com fé também falaremos para Ele uma palavra de gratidão por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu convido a você dizer uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, porque aquele que nos trouxe aqui para nos trazer paz, que trouxe paz para Asaf, Ele traz paz para mim e para o teu coração, dizendo: eu ainda estou no controle. Jesus na cruz, Ele perdeu tudo, mas não havia perdido o que era mais importante, que era a paternidade de Deus para com Ele. Com os nossos olhos, humanamente, nós, quem sabe, podemos perder tudo. Eu conheço pessoas que perderam tudo da noite para o dia. Mas por mais que fisicamente nós olhamos e falamos, perdemos tudo, mas a presença de Deus, pastor, continua nos acompanhando de manhã, de tarde e de noite. Pela alegria que estava proposta, veio a paz ao coração de Asaf.
Então, pela alegria que está proposta através da palavra hoje, eu quero dizer que vai vir paz para a tua vida e para o teu coração, para você aprender a enxergar as coisas com olhos diferentes. E quais são esses olhos? Os olhos da confiança, os olhos do comprometimento, os olhos da entrega, os olhos daquele que sabe que Deus está no controle de tudo. Asaf, ele começa o seu salmo chorando por desespero, mas ele termina chorando de alegria e adorando a Deus. Sabe por quê? Porque ele trocou a comparação pela contemplação. Me explique melhor, pastor. Asaf trocou a comparação dos ímpios com o justo pela contemplação. O que é a contemplação? É enxergar aquilo que está além do que nós estamos enxergando. Hoje você enxerga um muro, uma dificuldade, uma porta fechada, mas além desse muro, dessa enfermidade, dessa porta fechada, existe um Deus que está dizendo: caminha até a mim, porque após o vale vem a bonança. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer: a bálsamo de esperança, a bálsamo de fortalecimento, a bálsamo de renovo. Mas deixe de comparar e comece a contemplar aquilo que está além do que você está enxergando. Eu pergunto: o seu tesouro está no céu, na terra em que você tem prazer? E a resposta que nós podemos dar é a mesma de Asaf. E qual é essa? Não existe tesouro nenhum além de ti. Que nós possamos concluir dizendo: não existe tesouro verdadeiro além de Deus. Quando Deus é tudo que você tem, você descobre que Deus é tudo que você precisa. Nós pensamos que precisamos de tantas e tantas coisas, mas quando nós descobrimos que Deus é o nosso verdadeiro tesouro, Ele se torna aquilo que nós precisamos e traz realmente aquilo que nós precisamos. Deus, e aqui eu finalizo dizendo: eu não prometo tirar a tua luta, eu não prometo tirar a tua dificuldade, eu não prometo tirar o teu vale, mas Ele promete para mim e para você ser suficiente no momento da luta, no momento da dificuldade e no momento da prova. Por quê? Porque o muito sem Deus é nada, mas quando nós temos pouco, mas estamos com Deus, então nós temos tudo. Fica de pé junto comigo. Tem aquele hino que nós cantamos no mesmo tom. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. O refrão diz assim: grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz.
Eu vou encerrar, mas eu peço que você feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Porque nesse momento é o momento que nós estamos aqui diante de Deus, reconhecendo que nós não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Quem sabe entramos aqui questionando, perguntando Deus por quê, perguntando Deus até quando, perguntando Deus como será. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que maior que os seus problemas, maior que as suas dificuldades, é o nosso Deus, o Deus que não perde nada de controle, o Deus que não nos perde de vista. Isso, eu vejo pessoas já falando com Ele, eu vejo pessoas derramando lágrimas. O que é isso? É sinal que a presença dEle está trazendo alento, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo esperança. E é por isso que Ele me trouxe aqui para dizer: eu sou suficiente para você. Se o teu tesouro estiver em mim, não vai te faltar nada. Eu já vou orar para nós encerrarmos, mas eu preciso perguntar. Talvez você, em algum momento da tua vida, se entristeceu com algo, fez você desanimar, desistir, fez você questionar o teu chamado e a tua vocação, e você deu aquela estacionada. Mas você hoje precisa falar: Deus, mais do que nunca, eu preciso sair daqui novamente abraçado contigo. Eu preciso voltar a buscar o meu propósito de vida, que é fazer aquilo que o Senhor me chamou. E você sabe que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, que Deus te escolheu e Deus te usa e te usou. Mas você precisa falar: Pai, eu preciso de um novo começo. Eu preciso orar por você. Temos alguém? Aonde você está, eu vou orar por você. Só peço que você dê um sinal com a sua mão. Alguém que precisa novamente falar: Pai, mais do que nunca eu preciso de um novo começo. Deus sabe de tudo. Alguém pode vir acompanhar essa moça, por favor? Só Deus sabe como está a tua alma, o teu coração. Mas talvez você precise de um renovo também essa noite, porque as lutas foram tantas, as dificuldades foram tantas, as provas, os choros, as decepções foram tantos. Você ficou triste, você se frustrou, você se decepcionou, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda tenho algo para fazer através da sua vida. Eu sinto Deus aqui. Se você precisa dessa oração, eu quero orar por você com essa oração de renovo, essa oração de bálsamo. Eu quero abençoar a sua vida. Se você não estava no meu script, mas eu preciso fazer o que Deus mandou. Se você precisa dessa oração, venha. Não é por mim, não é pela minha força, não é por nada, mas é por Deus. Eu preciso orar. Deus sabe o que está fazendo aqui essa noite. Deus sabe o que está fazendo aqui essa noite. Eu preciso dividir, Fernando, aquilo que eu estou recebendo aqui de Deus. Alassuri Andaraia. Igreja, feche os olhos, levante as suas mãos, porque Deus sabe o que está fazendo. Toca em nós, Espírito, te queremos, Deus. Toca em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa. Eu estou sentindo uma autoridade, uma graça de Deus. Eu preciso. Se você, quem sabe, precisa representar uma causa na tua casa, na tua família, em qualquer área que for, venha que eu vou orar. Não é eu que faço, mas é Deus. É Deus que traz revestimento, fortalecimento. É Deus que traz cura para os nossos corações. Quem sabe você tem uma ferida na tua alma, mas Deus traz cura hoje. Diz: eu te chamei para um propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui debaixo da tua presença, debaixo da tua palavra que foi pregada, meu Deus. O Senhor conhece cada dificuldade, cada causa aqui apresentada. O Senhor conhece, Deus, os nossos corações. O Senhor conhece, Pai, as nossas limitações. Mas diante daquilo que foi ministrado, que foi pregado nessa noite, que o Senhor traga aos nossos corações, Pai, alento. Traga às nossas vidas, Pai amado, resposta para aquilo que nós precisamos, e que haja paz na nossa caminhada, paz na nossa casa, paz na nossa família, que a nossa esperança esteja em Ti, que o Senhor seja suficiente e nós possamos mais do que nunca dizer que acreditamos no Deus que nos chamou, que nos vocacionou e que nos escolheu. Eu abençoo essa igreja, cada irmão e cada irmã que recebeu essa mensagem, começando por mim, Pai. Que sejamos abençoados por Ti, renovados pela Sua palavra, e possamos sair daqui acreditando que a nossa esperança está em Ti, Deus amado. Assim eu te peço e te agradeço e determino a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom é ouvirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Renova as nossas